A paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Hoje, graças a Deus, né, amados irmãos? Hoje é Sexta-feira Santa, né? E é um dia maravilhoso, né? Que estamos aqui para glorificar a Deus, exaltar o nome santo do Senhor, porque hoje é um dia de muita reflexão, né? Da gente pensar, né? Refletir bem a respeito do sacrifício do Senhor Jesus e do amor do Senhor para com os seus e do cuidado de Jesus para todos aqueles que têm um chamado, né? Para toda a humanidade e para todos aqueles que têm um chamado. A paz do Senhor e um bom dia de salvação para todos. Irmãos, né? Eu estou um tanto gripada, mas graças a Deus por isso, né? E vamos aqui meditar na palavra do Senhor, irmãos, porque o epígrafe fala: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Eu estava estudando sobre isso aqui, irmãos, e eu fiquei assim, sabe, muito feliz, porque por isso que Abraão tem o título de amigo de Deus, né? Porque em tudo ele foi fiel e observou a palavra e perseverou e velou por ela até o fim. É impressionante as coisas que Abraão fez, que mesmo antes da lei ser escrita, Abraão cumpriu coisas da lei que agradava a Deus, que quando a lei foi escrita, as coisas que ele fez entrou dentro da lei, mesmo sem conhecer a lei. É impressionante, é maravilhoso tudo isso aqui, amados irmãos. Então vamos lá para a leitura da palavra de Deus, né, irmãos? E era Abraão já velho de adiantado em dias, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor Deus do céu e Deus da terra, que não tomará para o meu filho mulher dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Aqui, amados irmãos, tem uma parte aqui que merece uma reflexão muito grande. Quando ele fala para Eliezer, né? Quando ele diz: vou fazer você jurar que você não vai tomar para o meu filho mulher cananeia, da terra onde eu habito. Vou fazer você jurar isso, Eliezer, porque Deus tem uma promessa muito grande na minha vida e essa promessa se estende ao meu filho Isaque. Então a mulher que vai se casar com meu filho Isaque tem que ser uma mulher escolhida por Deus, uma mulher que esteja no propósito de Deus, no plano de Deus, para que a promessa de Deus se cumpra verdadeiramente do jeito que Deus me falou a respeito do meu filho, porque através dele eu vou ser pai de uma grande nação. Então tem que ser uma serva do Senhor, tem que ser uma mulher apontada a dedo por Deus para o meu filho. Aqui ele já deu uma recomendação, que ia fazer o servo dele jurar que ele fosse atrás de uma moça para se casar com o filho dele, mas não era para trazer uma cananeia, de hipótese nenhuma, para o filho dele. Então, aqui já tem uma observação sobre isso. Mas que no versículo 4 fala assim: mas que irá à minha terra e na minha parentela, dali tomará mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar a teu filho a terra donde vieste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faça lá tornar ao meu filho. Ele falou: não. Se a mulher que você separar, mesmo sendo do meio da minha parentela, se ela não quiser vir para casar com meu filho e habitar onde há a promessa de Deus na vida do meu filho, então não traga, deixa ela, porque meu filho não pode voltar para a terra dos caldeus, da onde eu vim. Não pode voltar, porque a promessa de Deus sobre a vida do meu filho
foi de estar no chamado quando Deus me chamou, que eu saísse do meio da minha parentela e fosse para uma terra que ele ia me mostrar. Então, nessa terra está o meu filho, está a promessa de Deus sobre o meu filho e sobre toda a descendência que virá minha, através do meu filho. Então, não traga, se ela não quiser vir, não traz essa mulher, então, porque meu filho para a terra dos caldeus, ele não voltará. Ele não pode voltar. No 6, e Abraão disse, guarda-te, não, no 7 agora, e o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo, a tua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tome a mulher de lá para meu filho. Aqui Abraão disse a Eliezer, quem vai escolher a mulher para o meu filho é o próprio Senhor. O anjo do Senhor vai diante de você. E ele vai escolher a esposa que vai vir para o meu filho. Porque essa não vai fazer o meu filho voltar para a terra da minha parentela, para a terra dos cananeus. Não, dos caldeus. Não vai fazer ele voltar para a terra dos caldeus. Porque ela é escolhida por Deus. Então ela vai habitar aonde o meu filho habita, na terra da promessa de Deus que está sobre a vida dele. E se a mulher, porém, não quiser seguir-me, então Abraão responde, Eliezer faz essa pergunta, então Abraão responde, será livre deste meu juramento, somente não faça lá tornar ao meu filho. Elias pergunta, e se essa mulher escolhida por Deus, se ela não quiser vir para casar com seu filho, o que eu faço? Abraão respeita o livre-arbítrio dela. Diz, deixa ela livre. Não traz. Porque se ela vier forçada, se ela não quiser vir, ela vai fazer com que meu filho torne para a terra dos caldeus. E lá não é o lugar do meu filho. Meu filho não pode voltar para lá. A mulher que Deus der para o meu filho não vai fazer meu filho retroceder. Porque Deus não faz confusão. O que Deus dá, ele garante. O que Deus faz, ele garante. Né? Então, Abraão fala aqui para o Eliezer, se ela não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento, ô Eliezer. Não precisa mais, você pode vir embora, porque se no meio da parentela não tiver uma disposta a vir para ser esposa do meu filho, você está livre do juramento que eu te fiz e pode voltar. E não tome nenhuma mulher estranha para o meu filho, pode voltar. Você está livre do juramento, o Eliezer. E não faça essa mulher vir a meu filho, não, para que ela não faça meu filho voltar para trás, para a terra da parentela. Né? Isso aqui é muito sério. Abraão, ele cuidou de tudo, do juramento, da promessa de Deus na vida dele. Ele cuidou de tudo. E no versículo 9 vai falar, então pôs o seu servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão. Né? E, debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Aí sim que ele pôs a mão debaixo da coxa do seu senhor e jurou. Depois de ele ter com tudo muito bem conversado, muito bem explicado, de todos os questionamentos que ele teve respondido por Abraão. Aí ele colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e jurou. No versículo 10, e o servo tomou 10 camelos dos seus camelo dos seus rebanhos e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Ele levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Para a cidade de Naor.
e fez ajoelhar-se os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que uma moça saía a tirar água, e disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e fazei-me benefício ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora e tome o cântaro para que eu beba, e ela descer e dai-me de beber, também direi a beber os meus camelos, esta será a quem os designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com o meu Senhor. Então, ali no poço, Eliezer fez um voto, fez uma petição a Deus. Ele clamou a Deus que Deus fizesse ele conhecer qual era a moça escolhida por Deus para ser a esposa, né, do filho do seu Senhor, né, para ser esposa de Isaque. E isso aconteceu, porque quando Rebeca encontrou com Eliezer, sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão. Isso é, Rebeca, ela é prima de Isaque. Ela é prima de Isaque. Né? E da mão de Abraão saiu com seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, e virgem, e a quem homem nenhum havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu, e ele encontrou, e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. E ela disse: beba, meu senhor. E apressou-se em abaixar seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirai também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E ela se apressou. E aqui, Rebeca preencheu os requisitos da petição de Eliezer a Deus. Ela preencheu os requisitos, né? Ela deu de beber a Eliezer, né? E ainda falou que ia dar água para todos os camelos. E ela foi tirando água e saciando a sede dos camelos, né? E aí, então, Eliezer pergunta de quem ela era filha e se na casa dela tinha como hospedá-lo, né? Porque ele precisava falar com os pais dela, né? E aí o que acontece, né? E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la e calando-se para saber o Senhor havia preparado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando ela os camelos de beber, tomou um homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos de peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Para nos saber, peço-te. Há também casa do seu pai, lugar para nós passarmos.
nós posarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Mica, e o qual ela deu a Naor. E disse-lhe: mas também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se o homem e adorou o Senhor e disse: bendito seja Deus do céu e de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a verdade do meu senhor, quanto a mim, Senhor, me guiou no caminho à casa do irmão do meu senhor, e a donzela correu e fez saber estas coisas na sua casa, a sua mãe. Aqui, se a gente for meditar bem nessa palavra, fica muito sério a preocupação que os pais de família têm que ter com seus filhos, né? A preocupação que todos nós evangélicos temos, né? Dos nossos filhos não procurar pessoas fora da parentela, né? Ele mandou ir até a parentela dele, atrás de uma jovem para o filho dele, mas ele deixou bem claro para o servo dele que se a jovem não quisesse vir, né, para habitar onde o filho dele habitasse, que deixasse ela livre, que não viesse. Ele também estava livre do juramento que tinha feito a Abraão, né, que não era para forçar, porque o filho dele não podia retornar para a terra de onde um dia ele saiu, debaixo de uma ordem de Deus. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão estava debaixo dessa ordem. E debaixo dessa ordem ele tinha promessa, né, que ele ia ser pai de um filho, ele e Sara, e que ele ia ser pai de uma grande nação, que assim como eram as estrelas do céu, assim seria a descendência de Abraão. E essa promessa estava sobre Isaac. Então, a mulher que fosse se casar com Isaac não podia ser uma mulher, né, nem cananeia, não podia ser uma pessoa que não conhecesse a Deus e não podia ser uma pessoa fora da parentela dele. Então, dentro da parentela dele, havia uma jovem que já nasceu preparada para Isaac. Rebeca era preparada. Tanto ela era preparada já para Isaac, que na gravidez dela, de Isaac, de Jacó, dos gêmeos dela, o próprio Deus conversou com ela. De Saul e Jacó, o próprio Deus conversou com ela, por causa da luta que as crianças tinham no ventre dela. Deus deixou bem claro que ali o menor seria o maior, né? E que dali estava vindo a grande nação. Dali estava vindo, né? Então, o que acontece? Ela não conhecia Isaac, e nem Isaac conhecia ela. Eles são primo de segundo grau, porque Naor e a cidade de Naor, eles eram um povo importante, um povo rico, o povo de Abraão, em Ur dos Caldeus. Tanto é que tem essa cidade Naor, o irmão de Abraão se chama Naor, e ele é o pai de Betuel, e Betuel é o pai de Rebeca. Então, ali havia um povo que sabia do chamado de Abraão, que sabia, mas quando Eliezer chega lá na casa de Betuel, ele senta-se com Betuel e com a esposa de Betuel e Rebeca, ele conta tudo a respeito de Isaac, ele apresenta Isaac, as qualidades de Isaac, né? E ela toma a decisão de vir. E os pais dela perguntam: minha filha, você vai ou você fica? Ela fala: não, pai, eu vou com eles. Eu vou. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza, mas quem deu essa certeza a ela? O próprio Deus, porque ela já era escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. Ela era uma escolhida. Como diz a palavra de Deus, ela era ungida desde o ventre. No meio de um povo estranho, ela era escolhida. Assim como Abraão, no meio de um povo, ele era chamado desde o ventre da mãe para fazer uma grande obra para Deus. É tanto que Deus chega para ele e fala: sai do meio da tua parentela. Vai para a terra que eu vou te mostrar.
porque você será pai de uma grande nação. E nesse estudo aqui você vê que quando Eliezer fala, e se a moça não quiser vir? Ele fala, você está livre do juramento que fez, assim como a moça também está livre. Ela não precisa vir. Por que Abraão fala isso? Porque a moça não era forçada, não pode ser forçada. Ninguém pode ter um casamento forçado. Essa palavra que fala somente o meu amor conta, o meu amor sustenta o casamento, isso não é verdade. O amor tem que ser recíproco. Um homem amando uma mulher não pode se casar com ela se ela não amar, porque esse casamento não se sustenta. E se a mulher amar o homem, ele também não pode se casar com ela, porque ele é amado, porque esse casamento não se sustenta. O casamento tem que ser um sentimento recíproco de ambas as partes, né? E Deus tem que estar no negócio para que ele se solidifique. Como diz a palavra de Deus, né? Que um cordão de 3 pernas não se rompe. Por quê? Porque é o amor do marido e da mulher e Deus dentro do casamento. Então esse casamento não se rompe. Não tem como fracassar. E aconteceu que quando ela estava vindo já, quando chegou perto, já viu Isaac estava saindo do monte, do mato que ele estava orando. Ele era igual o pai dele, um homem de oração. E ela desceu do animal, né, que já estava chegando, e ela pergunta para Eliezer, quem é aquele homem? Ele disse, aquele lá é o meu senhor. Aquele é o seu prometido. Foi a primeira vez que ela viu o primo, que eles são primos segundo. Naor é irmão de Abraão e Betuel, filho de Naor. Eles são primos de segundo grau. Primo de segundo grau. Rebeca e Isaac. Glórias a Deus por isso. Eu estou fazendo esse estudo aqui, irmãos, estou transmitindo isso aqui para que os jovens saibam, né, que por um sentimento e por uma necessidade eles não precisam, né, sair fora da promessa de Deus, não. Não espera em Deus, porque o que é seu, Deus tem preparado para vocês. Deus tem preparado, e o que Deus prepara é excelente, né? O nosso Deus não é como nós, não. Ele conhece as profundezas da nossa alma, do nosso coração. Ele sabe, ele é o dono do todo o futuro. Então, você jovem, você moça, rapaz, não se precipite. Não se precipite e não pegue lá fora. Espere em Deus, tá? Ore, se consagre, busque em Deus, porque na hora certa Deus vai te dar, tá? E ouça conselho de pai e de mãe, tá? Porque é muito importante, eles são as primeiras potestades que Deus colocou sobre a face da terra, sobre a tua vida, tá? É pai e mãe, é a primeira potestade que todo ser humano tem na face da terra. Tanto isso é verdade que os pais têm por obrigação de levar aos filhos a conhecer a Deus. Tem por obrigação de criar os filhos na casa de Deus, conhecendo a palavra de Deus, fazendo os filhos temer a Deus, conhecer essa verdade. Então, ouve o conselho dos pais, tá? Ouve o conselho dos pais e fique na presença de Deus e pede para Deus preparar, tá? A sua Rebeca e você, moça, pede para Deus preparar o seu Isaac, porque Deus prepara e Deus só dá o que é de melhor, porque Ele ama os filhos dele e Deus não dá. Se você pede ao Senhor pão, é pão que Ele vai te dar. E se pede peixe, é peixe que Ele vai te dar. Vocês entenderam? Então fique com essa palavra nessa manhã, para a glória de Deus e para a felicidade de todos vocês. Assim como eu sou feliz com Deus, eu sei que todos vocês são felizes, porque quem tem Jesus, de nada tem falta, né? De nada. Somos felizes, graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todas minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, para todos os jovens e adolescentes, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus, e que estude essa palavra, irmãos, tá? Vocês jovens, debrucem sobre essa palavra e prestem bem atenção às coisas que Deus prepara para vocês que vão se casar, porque a fase mais difícil na vida do cristão é a vida dos jovens, que precisa se casar e não pode dar um passo errado. Espere em Deus, porque Ele prepara o que é de melhor para vocês, tá?
Tenha certeza disso. E um abraço da irmã Maria dos Prazeres e uma gloriosa paz do Senhor Jesus para todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E eu peço a vocês, visualize bastante, envie para muitos, tá? Deixe seus likes, se inscreva nesse canal. Ajude esse canal a crescer, meus amados, em nome de Jesus.